agora estou aqui com o Alexson, já está na sala, é isso aí, ó, já tá com o Ruth, já tá com o Ruth, já tá com o Ruth também, deixa eu ver. Aí, ó, pronto. Bem-vindo novamente, Alexson. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigado por me receber aí de novo, Daniel, e a galera da comunidade aí também. Fica à vontade, Alexson. Vamos te ouvir. Show, show de bola. Deixa eu só colocar um cronômetro aqui, porque eu tenho um problema com o timing. Maravilha. Bom, pessoal, então, mais uma vez aí, obrigado por me receberem, obrigado por estar aqui para poder falar com vocês mais uma vez sobre os produtos e as plataformas da Red Hat. Dessa vez, para falar um pouquinho sobre o OpenShift. Na última palestra que a gente fez, nós falamos um pouquinho sobre o Ansible Automation Platform. E depois o pessoal ficou interessado em saber mais e conhecer, como eu coloquei na descrição, a plataforma Kubernetes com esteroides da Red Hat, por assim dizer, né? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre o OpenShift hoje. E como a gente tem pouco tempo, diferentemente do AAP, do Ansible Automation Platform, em que deu para fazer num tempo mais apertadinho ali a apresentação, o OpenShift ele é uma suíte com um mundo de produtos, tá? Um mundo de soluções paralelas, alternativas e integradas. E, obviamente, em uma hora eu não vou conseguir falar de todas. Então, o que eu optei por fazer? Primeira coisa, eu vou fazer algo diferente dessa vez. Eu não vou usar uma apresentação. O que eu vou fazer, eu vou falar com vocês enquanto eu mostro a plataforma, tá? E aí, enquanto eu vou mostrando as opções da plataforma, eu vou discorrendo sobre como ela funciona, como que é suportado e etc, tá? Então, primeiro de tudo, antes de eu começar a mostrar a plataforma, algumas coisas básicas sobre o produto. Primeiramente, o que é o OpenShift Container Platform? Ele é uma plataforma da Red Hat baseado no Kubernetes, né? Então, ele possui as mesmas APIs que o Kubernetes, as mesmas funcionalidades. Mas qual que é o diferencial do OpenShift comparado ao Kubernetes? É que o OpenShift, diferentemente do Kubernetes, que é apenas o core, ele, além do core, ele traz do core de orquestração, que eu quero dizer, da parte de containers, ele traz também toda uma suíte ecossistema de soluções e produtos junto com ele para que facilite a vida do desenvolvedor. Então, por exemplo, além do core de orquestração, você vai ter soluções para logging, para monitoring, para metrics, pipeline, GitOps, desenvolvimento utilizando IDEs integrados ao produto, cluster management utilizando uma plataforma que gerencia cluster em múltiplas regiões e assim por diante, tá? Então, assim, a vantagem do OpenShift é que mesmo quem nunca trabalhou com Kubernetes, por exemplo, ou que mesmo que você tenha um conceito raso de Kubernetes, para você não vai fazer tanta diferença porque você consegue utilizar o produto. A ideia dele é ele ser user-friendly. É fácil de usar, é fácil de você implementar uma primeira aplicação dele, é fácil de gerenciar comparado com uma plataforma Kubernetes pura. Tá? Além de ter diversos produtos integrados. Outra coisa que ele traz também é a facilidade de você trabalhar com operadores, que vai fazer a maior parte do serviço para você. O que quer dizer isso? O conceito de operador é você tirar da mão do ser humano uma tarefa que normalmente ele faz de maneira manual, ou mesmo que ele automatize, ele ainda precisa interagir em certos passos, e você coloca isso na mão de uma aplicação que vai cuidar de tudo isso para você de maneira automatizada. Então, vários dos serviços hoje que você consegue utilizar no OpenShift, eles são instalados via operador. E o operador fica responsável por cuidar da plataforma, cuidar do produto para você e do ciclo de vida daquele serviço. Eu vou mostrar também alguns exemplos disso para vocês. O OpenShift hoje, ele pode ser usado em diversas plataformas, tá? Vocês podem instalar ele em bare metal, vocês podem instalar ele em ambientes virtualizados, como é o caso do VMware, e vocês podem utilizar ele em ambientes de nuvem, em todos os principais providers de nuvem que a gente tem hoje, como Amazon AWS no caso, Microsoft Azure, Google, vocês podem utilizar ele no Alibaba, e assim por diante. IBM também, no caso, a solução se chama IBM Rocks. E mesmo nesses providers, além de você poder instalar o OpenShift neles e você gerenciar a infraestrutura, você também pode utilizar os serviços gerenciados pelo próprio provider. Então, por exemplo, no caso da Amazon, da Azure, a gente tem um serviço que é o ROSA, você tem o Aro, no caso do Azure, e outro. Você tem também o OpenShift cuidado pela Red Hat, que é o Dedicated. Tá? Então, as plataformas servem para vocês escolherem o que for adequado ao ambiente de vocês e conforme o uso. Tá? Então, ele é muito flexível nesse sentido. Ok? Claro, eu não mencionei outras aqui, mas se vocês tiverem curiosidade, depois na documentação do OpenShift que eu posso compartilhar com vocês, tem todo o detalhamento das principais plataformas suportadas. A instalação dele
se dá por dois modelos diferentes, podemos dizer assim, tá? Vocês podem utilizar uma instalação no método IPI, ou vocês podem utilizar no método UPI. O que quer dizer isso? Quando você utiliza o método IPI, o provisionador fica responsável por fazer toda a gestão e implementação do OpenShift, da plataforma, em cima da estrutura que você provisionou para ele. Então, por exemplo, se você vai fazer a instalação em cima de Amazon, no AWS, via no modelo IPI, a única coisa que você precisa especificar para ele são os dados de acesso na plataforma. Todo o restante ele fica responsável por cuidar para você. Criar as máquinas, criar o storage back-end, criar os serviços na AWS que possibilitam a comunicação em networking e assim por diante. Basicamente, ele vai fazer tudo isso para você, apesar de você poder fazer algumas customizações no meio do caminho, tá? Quando você utiliza o modelo UPI, e eu falei só de Amazon, mas isso serve para outros providers também, tá? Funciona com Azure, funciona com OpenStack, etc. Você pode fazer agora o modelo de instalação também UPI, que é, suponhamos que você tem um ambiente bare metal, você já tem um ambiente provisionado, você já tem a rede configurada, você já tem o storage backend definido e assim por diante. Aí você vai fazer as definições customizadas e avançadas no link, eu vi aqui LinkedIn, desculpa, eu falei LinkedIn, na plataforma, no provisionador, para que ele possa fazer a instalação para você em cima desse ambiente, tá? Então você controla o passo a passo da instalação. Esse é um outro método, tá? Então aqui eu estou falando de maneira geral, como que você pode fazer a instalação do produto. Se você quer testar, para a comunidade que está aqui agora, possivelmente é uma pergunta que alguns de vocês vão me fazer aqui no final, ou se já não estão se fazendo. Tem como eu utilizar um método mais simples do OpenShift ou uma plataforma tipo standalone ou single node para que eu possa testar e verificar como o produto funciona antes de seguir para um modelo clusterizado? Tem. É o SNO, Single Node OpenShift. Tá? Inclusive, na demonstração que eu vou fazer aqui para vocês daqui a pouco, eu vou utilizar um OpenShift que está instalado em cima do meu laptop. Tá? Claro que tem alguns recursos que são necessários para isso, mas é possível. Okay? Além disso, o Single Node OpenShift você pode também instalar ele em bare metal ou você pode instalar em cima de uma máquina virtualizada, que é o meu caso, tá? Para demonstrar para vocês. Então, eu tinha mencionado também que o OpenShift ele é uma plataforma para containers, certo? Para orquestração de containers, assim como é o Kubernetes. Qual que é a vantagem de você trabalhar com o OpenShift para orquestração de containers? Ao invés de você, por exemplo, utilizar um ambiente virtualizado ou utilizar um ambiente bare metal. É que quando você trabalha, um exemplo, com uma aplicação que está num ambiente bare metal, essa aplicação ela fica sujeita a mudanças que podem ocorrer no host, no sistema hospedeiro dela, certo? Então, qualquer mudança que você faça a nível do sistema operacional pode afetar a tua aplicação se você não cuidar para que isso não ocorra. Quando você trabalha com containers, você isola isso. Então, a ideia é você trabalhar de uma maneira isolada entre as suas aplicações. E aí entra um conceito que não vai dar tempo de explorar aqui, mas de maneira resumida os containers eles são uma abstração, tá? Um novo tipo de abstração da camada de processos. Então, qual a diferença de um container para uma máquina virtualizada? É que a máquina virtualizada está virtualizando todo o seu sistema operacional, todo o driver, todo o hardware virtual e assim por diante. No caso de um container, você só está trabalhando a nível de sistema operacional com isolamento de processos. Claro que tem outras coisas por trás também, mas de uma maneira simplificada é isso. Então, o OpenShift ele traz essa vantagem para você. Mas por que, que ele é vantajoso e por que, que você não pode trabalhar com qualquer outra solução, ou, por exemplo, usar um Podman para construir diversos containers em cima da sua máquina e sair rodando? Porque quando você cresce a quantidade de uso dos seus containers, cresce também a complexidade de administração deles. Como é que você faria, por exemplo, para fazer diversos containers comunicarem entre si, entre hosts separados? Dá para fazer? Dá, mas é extremamente trabalhoso. Aí que entra, por exemplo, uma plataforma como o OpenShift. Mas não é só isso. Ele também traz para você visibilidade de comunicação fim a fim entre as aplicações. Você consegue fazer tracing disso, você consegue fazer monitoria disso, você consegue acompanhar consumo, você consegue escalar de maneira automatizada, descer, subir. Você também traz o conceito de alta disponibilidade, balanceamento de carga entre as aplicações e assim por diante. Então, tudo isso já é inerente da plataforma. Isso já está disponível para você assim que você instala. E ela também é modular, permite que você vá subindo, instalando outros produtos nela conforme a necessidade. Okay? O OpenShift, para a parte de gerenciamento de containers, diferente de outras plataformas do mercado, ele trabalha com o CRI-O, tá? Que é um container engine, e o container runtime dele é o CRUN. Okay? Diferentemente de outras plataformas que vão usar Docker, ou vão usar o RunC, ou o LXC e assim por diante. Tá bom? Outra coisa também, para fazer a administração do OpenShift, você pode utilizar ele tanto na interface gráfica, e aí eu vou mostrar para vocês aqui a maior parte da demonstração na interface gráfica, e vocês podem também fazer via linha de comando. O binário de linha de comando do OpenShift é o OC.
Então, para quem está acostumado com Kubernetes puro, por exemplo, talvez você esteja utilizando o kubectl. É basicamente a mesma coisa, tá? Os parâmetros são basicamente os mesmos, as opções são basicamente as mesmas e a forma que você visualiza em linha de comando também é as mesmas. Como eu comentei, ele utiliza a mesma API do Kubernetes também, tá? Para a parte da... Eu tinha comentado de monitoramento, de stack de métricas, etc. O que o OpenShift usa? O que ele traz para você? Ele vai trazer o Prometheus, ele vai trazer o Thanos Query, ele vai trazer Kibana, Elasticsearch e Fluentd, ou em versões mais recentes também a gente tem recomendado utilizar o Logstash com o Vector, para fazer essa parte de coleta, monitoria e métricas também. Para a parte de pipelines, você trabalha com o Tecton, né? Para quem está acostumado também, um produto da comunidade, que no caso do OpenShift, a versão produtizável dele se chama OpenShift Pipelines. Para a parte de storage, o que você vai utilizar? E por que é importante também trabalhar com storage? Porque por padrão, por default, os containers eles são efêmeros. Tá? É inerente de um container ser efêmero. O que quer dizer isso? Você vai subir sua aplicação e se você não tiver um persistent storage por trás, ela vai subir assim que você baixou o container, ele mata tudo que está lá. Tá? Então, se você quer persistir o dado da tua aplicação, você precisa de um back-end storage, entregando aquilo para você no formato que, no caso do OpenShift, assim como do Kubernetes, são chamados de Persistent Volumes, ou PVs, e Persistent Volume Claims, os PVCs. Tá? Então, no caso do OpenShift, ele permite que você trabalhe com os principais providers também de storage no mercado, mas a solução que a Red Hat embarca, integrada ao OpenShift, é o ODF, que é o OpenShift Data Foundation, que é composto de 3 produtos, que é o Rook, o Ceph e o Nuba. Tá? Esses produtos eles vão compor a base de storage para você também, para Object Storage, para Block Storage e para File. Tá bom? Além disso, o OpenShift, como eu comentei, ele tem suporte também para outras soluções, não só essas que eu comentei, mas para GitOps também, para soluções de upstream, se você quiser utilizar. No catálogo dele, você tem diversas opções que você pode utilizar, tanto imagens que são certificadas pela Red Hat, você pode utilizar imagens que estão em registry particulares teus, da tua companhia, você pode utilizar imagens que você mesmo tenha construído, e assim por diante, tá? É o Insecure Registries, né? Como a gente chama, ok? Então, há um mundo de possibilidades, né, em cima do OpenShift. Por isso que eu comentei, pelo fato dele ser modular, tudo vai da forma que você vai utilizar ele, como você vai integrar esses produtos, tá bom? Mas ao invés de eu só ficar falando, eu vou mostrar para vocês então como o produto funciona. Então eu vou compartilhar a minha tela, e aí a ideia é que conforme eu vou desenvolvendo aqui, a gente vai caminhando, né, pelo produto, eu vou explicando para que serve cada uma das opções, né? Eu selecionei aqui um exemplo básico para mostrar para vocês como que vocês vão fazer essa implementação, tá? Do produto não, desculpa, da aplicação em cima do OpenShift e vou mostrar aqui para vocês um ambiente de cluster e um SNO, só para comparar, tá? Então deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu achar onde está minha janela. Ah, tá aqui, achei. Perfeito. Então, imagino que agora vocês já devam estar vendo aí a minha telinha do OpenShift. Essa é a carinha do OpenShift, tá? Deixa eu fazer logout aqui. Antes, deixa eu mover essa janelinha, que essa janelinha está me atrapalhando. Só um minuto. Deixa eu mover ela para cá. Pronto. Vou fazer logout aqui. Bom, essa é a carinha dele assim que vocês acessam, tá? Esse aqui é o clusterizado, tá? Esse aqui do ladinho, essa outra aba aqui é meu CNO. Deixa eu fazer logout também aqui, depois eu volto dele. Então, logo de cara, quando vocês forem acessar o OpenShift via interface gráfica, vocês vão ter, por default, no momento da instalação, uma única opção de login. Ele faz a instalação do cluster e disponibiliza para vocês o usuário do KubeAdmin, que é padrão, com uma senha, tá? Aí vocês podem utilizar o export, exportar esse arquivo do KubeAdmin e fazer o acesso via linha de comando ou pegar a senha lá no arquivo e acessar via interface gráfica. No meu caso aqui, eu já configurei um Identity Provider para mim, tá? Então, esse Identity Provider também, ele pode ser um servidor LDAP, pode ser aqui no meu caso igual estou utilizando um HTTPSWD, eu posso utilizar o ADP, desculpa, OpenID, eu posso usar diversos Identity Providers aqui, tá? Então, no meu caso aqui, eu estou utilizando HTTPSWD, criei um usuário para mim com meu nome e uma senha básica aqui, tá? Então, eu loguei aqui na plataforma, aí esse meu usuário, eu tenho permissão de cluster admin. Aí entra alguns conceitos aí também de Kubernetes, né? Como o role bindings, né? E a parte de RBAC dele, né? Então, explicando rapidamente aqui, eu tenho permissionamentos globais a nível de cluster e eu tenho permissionamentos a nível de namespaces. O que são os namespaces? Lembra que eu comentei lá a parte de container, isolamento de processos e etc? Isso aí a nível de sistema operacional é namespace, tá? No OpenShift, eles têm também esse conceito para você criar com projetos
digamos assim, e esses projetos são isolados uns dos outros, tá? Nativamente, claro, porque é o conceito de namespace. Você pode fazer esses projetos conversarem entre si na camada de network, na camada de SDN do OpenShift, ou você pode deixar eles isolados e apenas expor alguma aplicação para comunicar-se com o mundo externo ou com outro projeto que você tenha no cluster, tá? Então, também a parte de networking do OpenShift, né, uma parte também que eu ia comentar, vocês também conseguem integrar eles com outros providers de SDN também, Calico, né, Curir e outros, para integrar com outras soluções externas, e você também utiliza o SDN padrão dele, que é o OVS, né, e também tem a possibilidade de utilizar com o OVN também, ok? Bom, então aqui eu tenho a carinha do meu OpenShift. Logo de cara, na janela de overview, o que eu tenho de informação? Ele vai mostrar para mim aqui um status das principais operações do cluster, aqui voltado para o cluster como um todo. Para a parte de control plane, o que é o control plane? Voltando um pouco agora. Antes, deixa eu fazer o seguinte, antes de eu falar de control plane, deixa eu mostrar aqui para vocês que fica mais fácil. Enquanto eu falo, vocês vão vendo. Vocês estão vendo aqui que eu tenho alguns nós, né? Esses nós aqui, cada um deles tem roles. Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 nós que têm a role de worker e 3 nós que têm a role de control plane. O que é isso aqui? Kubernetes, de novo, né? Você precisa de uma estrutura de controle que vai fazer o gerenciamento do teu cluster e das principais operações do cluster, tá? E essas principais operações também envolvem a parte de database do Kubernetes. O Kubernetes utiliza o etcd como database dele base, que é um banco-chave valor, né? Para fazer todo o controle de operações que acontecem no cluster, tá? E esse controle de operações é todo feito via API. Então, esse é um exemplo para que serve o control plane, além de outras tarefas também. Tá? Então, você precisa, para ter uma alta disponibilidade, para trabalhar no modelo clusterizado, você precisa de pelo menos 3, né? Mais do que isso também a gente não vê valor hoje em dia, né? Praticamente todos os clusters que a gente trabalha com três nós para control plane, tá? Então, você vai ter 3 nós para control plane, e esses 3 nós de control plane, a gente recomenda você não subir o workload de aplicação tua em cima deles. A ideia deles é que eles tenham apenas pods rodando neles, containers, que são específicos para controle do cluster, operação do cluster. Para todo o restante que envolver aplicações tuas, workload teu, aí você vai trabalhar com worker nodes. Então, o que vocês estão vendo aqui na prática é a divisão entre os meus 3 nós do control plane e eu tenho 3 nós para trabalhar como worker para mim, onde eu vou subir minhas aplicações. Tá? Eu posso ter mais workers? Pode subir até quanto a plataforma suportar. Tá? Mas a ideia é que esses nós aqui sejam específicos para esse tipo de serviço. E se eu, por exemplo, quero segregar outros serviços de infraestrutura? Por exemplo, eu quero ter nós dedicados só para a parte de workload de storage, por exemplo, se eu estiver trabalhando com OpenShift Foundation. Eu quero ter nós dedicados só para a parte de logging e monitoring, porque consome bastante recurso, tá? Separando das minhas aplicações e assim por diante. Eu posso fazer isso? Pode também. Você pode colocar labels específicas nesses nós e especificar o que tipo de carga que cada um deles vai ter. E aí nas tuas aplicações você também define essas labels para que quando o seu container subir, ou o seu pod subir, essas aplicações vão subir apenas nos nós que tem aquelas labels específicas, tá? Aí entra um outro conceito, eu estou falando de container, mas eu também tenho que falar de pod. Por quê? Quando a gente trabalha em cima do OpenShift, assim como é no caso do Kubernetes, a unidade mínima de gerenciamento é um pod. Um pod, ele nada mais é do que um conceito que diz que 2 ou mais containers eles estão compartilhando um ou mais namespaces, tá? Basicamente é a parte de networking, né? Mas ele pode compartilhar outros namespaces também. E por namespaces eu falo a camada de isolamento do sistema operacional para container, tá? Então, nesse caso, um pod é a unidade mínima. Um pod ele pode ter um container ou ele pode ter mais de um container. Quando que ele vai ter mais de um container? Quando você trabalha com soluções, um exemplo, Service Mesh do OpenShift, né? Que é para a parte de tracing, que é para a parte de monitoring, né? De comunicação da aplicação fim a fim, um exemplo. Né? Você vai ter lá do lado, dentro do pod, lá do lado do seu container da aplicação, um outro containerzinho chamado Sidecar que vai receber o tráfego ali e quando a aplicação do Service Mesh se comunica para poder fazer o tracing, ele se comunica com esse sidecar, né, que vai enviar os dados para você poder fazer a monitoria da tua aplicação. Tá? Então esse é só apenas um exemplo, entre outros também casos que você pode utilizar também para ter mais de um container dentro de um pod. Então aqui eu estou falando da parte da infraestrutura ainda, né? Então eu tenho 3 workers e 3 controllers aqui no meu caso. Mas
Para uma solução como é o caso do SNO, aí agora eu venho aqui no meu SNO, que eu tenho um single node, eu tenho tudo num nó só, tá? Então, se eu vier aqui agora na mesma aba aqui, Compute, vocês vão ver que eu tenho um nó para control plane, master, worker, tudo, tá? Qual que é a ideia, então, do single node? É vocês utilizarem para edge computing. Tá? Quando vocês têm, por exemplo, escritórios isolados ou escritórios afastados, né, da sua central, e você não precisa subir um cluster inteiro para a demanda que tem ali, né? Você pode subir um single node. Tá? A ideia do single node, então, é receber esse tipo de carga menor, ok? E também serve para cenários como esse que eu estou fazendo aqui agora, né? Para vocês poderem testar o produto e fazerem POCs e coisas do tipo, tá? Mas claro que ele é mais limitado em relação ao modelo completo. Ó. É só vocês olharem aqui, por exemplo, ó, na janela lateral aqui esquerda, a quantidade de opções que eu tenho no modelo clusterizado e no meu single node. Claro que eu poderia também ter todas essas opções aqui no meu single node, mas aí entra recurso, né? Esse meu single node aqui, por exemplo, ele tá com, se eu não estou enganado, 40 e poucos. Ah, tá aqui, ó. Eu tô lembrando de cabeça, mas tá aqui. Ele tá com 24 GB de memória e tá com 15 cores de processador, tá? Eu instalei o básico aqui, tá bom? Mas para você poder instalar uma solução como essa, veja a quantidade de recursos que são definidos aqui para nó, para cada tipo de nó, tá? Vejam que no caso aqui os controllers, eles têm menos recursos do que os workers. Por quê? A ideia não é você rodar teu workload aqui, tá bom? Então os workers efetivamente vão ter mais carga rodando neles. Então vamos explorar aqui as outras opções aqui do cluster. Então aqui, ó, eu tenho a interface do Cluster Manager, onde eu vou ser redirecionado, como vocês podem ver ali pela URL, para o console.redhat.com. Eu vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia como é que seria essa interface, que é onde vocês fazem o gerenciamento do cluster de vocês no modelo SaaS aqui da Red Hat. Deixa eu logar com o meu usuário aqui, que vocês vão ver. Ah, eu estou numa janela incógnita aqui, ele vai pedir para me fazer login na... Deixa, depois eu abro aqui na outra janela e mostro para vocês. Vamos dar sequência aqui. Então aqui no caso, eu estou rodando a versão 4.12, tá, do OpenShift, mas não é a mais recente. A mais recente eu estou rodando aqui no meu single node aqui, ó, que é a 4.13.4, tá bom? A 4.14 aí também já está em vias de sair, que vai ser a última versão, ok? Aqui também eu tenho informação, ó, como ele já está me dizendo, que eu posso fazer atualização do meu cluster. Claro que eu não vou fazer isso aqui agora, porque senão a gente vai perder tempo, né? Mas como é que seria se eu quisesse fazer atualização do meu cluster? Eu clico aqui em Update Cluster, ele vai mostrar para mim qual versão que eu tô, qual é a versão mais nova disponível e as versões passadas aqui. Aqui ele fala se eu quero fazer uma atualização do meu cluster como um todo ou se eu quero fazer de maneira parcial. Qual que é a diferença? Quando eu faço de maneira parcial, eu faço um pause, tá, no meu update e eu seleciono quando eu vou fazer a janela de manutenção para rebootar os meus nós. Tá? Aí vem uma outra observação também que eu lembrei agora de fazer. O que eu rodo aqui de sistema operacional debaixo dos panos? No caso dos controllers, eu vou rodar o Red Hat CoreOS. É o sistema operacional reutilizado. No caso dos workers, eu posso utilizar tanto um CoreOS como eu posso utilizar o HEL, Red Hat Enterprise Linux. Ok? Mas para os controllers é o Red Hat CoreOS. Então, nesse caso aqui, quem controla o meu sistema para fazer essa parte de scale up, né? De nós, scale down, adicionar novos nós no ambiente, etc., machine config. Tá? Então ele fica responsável também quando eu faço o processo de update, de poder aplicar a atualização do sistema operacional e rebootar ele. Então quando eu faço um full cluster update, ele faz isso automatizado para mim. Quando eu faço um partial cluster update, eu fico responsável por selecionar a janela de manutenção quando eu vou fazer o reboot deles para ele realmente aplicar as atualizações necessárias, tá? Então aqui é só para vocês verem como é que seria no caso de fazer uma atualização. É bem fácil, inclusive esse meu cluster aqui, o SNO, eu fiz a atualização dele hoje, tá? Então ele está mostrando aqui que já está atualizado. Eu fiz exatamente hoje, para vocês verem que é bem tranquilo o processo, tá? É claro que com um single node é mais rápido. Se vocês forem fazendo um cluster aqui como esse, com pelo menos 6 nós aí, dependendo da carga que vocês tiverem também, vocês vão levar aí em torno de 1h30, 2 horas, dependendo também da velocidade aí também de conexão de vocês com a internet, né? Para poder fazer o download dos pacotes, ok? Mas normalmente é isso que é esperado. 2 horas, aí depende do cluster. Em alguns casos pode demorar um pouco mais, tá bom? Mas
Esse é um processo bem facilitado. Não sei se algum de vocês aqui já trabalhou com OpenShift no passado, mas para quem já trabalhou com OpenShift 3.11, por exemplo, ou versões 3 em geral, sabe a dificuldade que era fazer esse processo aqui e como ele era sujeito a falhas também. Tá? Agora não, ele é bem simplificado o processo, é basicamente isso aqui que eu mostrei para vocês. Seleciona a versão, manda atualizar e aguarda que ele vai fazer a atualização dos operators e demais processos aqui do cluster, tá bom? Aqui eu tenho uma visão geral também do meu cluster, quantos nós eu tenho, quantos pods eu tenho rodando no momento, quantos tipos de storage classes eu tenho configurado. Storage classes também, eles servem para poder fazer a comunicação, né? Da sua estrutura do OpenShift com o seu back-end storage, por meio dos drivers, por meio do CSI, que é o Container Storage Interface, né? Então, aqui no meu caso, eu só tenho 2 storage classes, porque esse ambiente aqui, inclusive, ele foi provisionado na Amazon. Se eu clicar aqui no storage class, inclusive, vocês vão ver que os 2 que eu tenho aqui são do GP2 da Amazon, que faz referência ao EBS, tá bom? Apesar de eu ter instalado aqui o ODF só para poder mostrar para vocês. E mostra também quantas máquinas virtuais eu tenho. Máquina virtual, mas você não está falando de container? Aí que tá. Nós também temos um projeto da comunidade que é o KubeVirt, que no caso aqui do OpenShift, ele chama de OpenShift Virtualization, né? Ele usa o KubeVirt, que permite que vocês usem máquinas virtuais, assim como você faria no ambiente de virtualização tradicional, com os benefícios de gerenciar um container. O que isso quer dizer? Quando você faz o deployment daquela máquina virtual aqui em cima do OpenShift Virtualization, ela é criado para ela um containerzinho que vai emular os serviços do QEMU, do KVM, em cima do nó onde aquela máquina vai rodar e faz o gerenciamento dela por ali. Tá? Então você consegue fazer escalação, snapshot, clone, etc., como você faria com um container, mas aqui no caso com uma máquina virtual. Tá? Aqui eu não tenho nenhum workload de máquina virtual, também não vai dar tempo para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar mais ou menos para vocês como é que é a carinha dele ali. Tá bom? Bom, aqui eu tenho então CPUs, a parte de quantidade de CPUs que eu tenho no meu cluster, consumo deles também, memória, file system, a parte de tráfego de rede, entre outras informações, tá? E aqui ao lado ele vai mostrando para mim ó, os últimos eventos que ocorreram no meu cluster, de forma geral. Então aqui eu consigo também acompanhar para ver se está tudo ok, se não tem nenhum problema com a plataforma, com algum serviço meu que está parado, e assim por diante. Aqui em projetos, ou namespaces, são todos os namespaces que eu tenho no meu cluster. Vários desses aqui, para falar a verdade, quase todos, são criados por default pela plataforma para poder administrar o cluster em si, tá? Então você tem OpenShift, alguns aqui, OpenShift Infra, OpenShift Image Registry, OpenShift Host Network e assim por diante. E esse aqui que eu criei para poder fazer a demonstração, certo? Toda vez que vocês forem trabalhar com OpenShift e você for entregar para o seu desenvolvedor, né, o acesso à plataforma, o teu desenvolvedor ele vai ter acesso ao namespace. Essa visão que eu estou tendo aqui, eu só estou tendo porque eu sou usuário administrador. Mas eu vou mostrar depois para vocês como é que também seria a visão do developer, desenvolvedor. Ele só vai ter acesso ao namespace que você der acesso para ele, ponto. E lá ele vai criar as aplicações dele e assim por diante, tá bom? Mas aqui eu, como administrador, consigo ter visão de todos os projetos do cluster, ok? Vou pular algumas aqui para poder ganhar tempo e mostrar outras opções aqui para vocês do cluster, tá bom? Aqui na parte de operators, como eu tinha mencionado, é onde vocês podem fazer a instalação dos operadores, que são aquelas aplicações responsáveis por fazer a instalação de um determinado serviço e o controle do ciclo de vida dele. Tá? Então vejo que aqui eu tenho um catálogo que vai trazer para mim vários operadores, tanto de comunidade, quanto certificados pela Red Hat, homologados pela Red Hat, como da própria Red Hat, além de outros também que estão disponíveis em Marketplace. Tá? Então eu tenho diferentes tipos de operadores e as categorias estão aqui nessa janela lateral aqui, tipos de operadores, tá? Então vou dar um exemplo. Eu quero procurar um operador para a parte de network. Quando eu clico aqui, ele vai mostrar quais são os operadores disponíveis. Então vejam aqui o Cilium, tem o Cisco, tem a Citrix e assim por diante. Tá? No meu caso aqui, como é que eu faria para instalar um operador? Suponhamos que eu quero instalar um operador de serverless. Ó, Red Hat OpenShift Serverless. A gente tem esse serviço, né? Para você trabalhar com serviços, aplicações de event driven. Então, como é que eu faria? Clico no operador que eu quero, ele vai trazer para mim as informações desse operador, ok? Aqui tem todo o detalhamento dele, e eu vou mandar instalar. Aí ele vai perguntar para mim qual é o channel desse operador, cada operador tem o seu channel, tá? Qual o channel que eu quero utilizar, qual modo de instalação que eu vou utilizar. Eu vou instalar, no caso aqui, alguns, como é o caso desse operador aqui, ele serve para todo o cluster, tá? Para todos os namespaces. Qual o namespace que eu vou instalar esse operador? Também é o caso desse operador e da maioria, eles vão, por si só, já criar um namespace onde eles vão ser instalados.
tá bom? Esse namespace ele ainda não existe, OpenShift Serverless, ele vai ser instalado pelo próprio operador e aí os pods e os demais serviços vão ser instalados dentro dele. E o tipo de update que eu quero utilizar. Eu posso utilizar automático, onde quando eu mando fazer a instalação do cluster, se tiver a nova versão desse operator, também já é atualizado junto. Ou eu deixo manual. Aí eu seleciono quando atualizar esse operator. Tá? Eu vou fazer a instalação desse aqui. Eu acho que ainda tem um recurso. Vamos testar aqui. Vou fazer a instalação dele. E aí é só eu deixar rodando aqui. Assim que ele terminar, se tiver algum outro requisito de configuração desse operador, ele vai me pedir para fazer essa configuração. Como acontece em alguns casos de operadores que eu instalei já aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, nesse caso aqui, tá lá, tá? Ele fez a instalação. Ah, não fez, ele falou que já existe, tá vendo? É que eu já tinha instalado, tinha esquecido disso. Então, aqui, no caso, eu vou mostrar para vocês alguns dos que eu já tinha instalado, ó. Deixa eu filtrar aqui por todos os projetos. Aqui vai aparecer todos aqueles que eu já fiz esse processo de instalação, tá? Então, por exemplo, eu instalei já o do login, tá? Lembra que eu falei lá, né? Prometheus, Tunnels Query, etc. Tá? Alert Manager. Eu instalei o operador do Elasticsearch. Como eu comentei para vocês nas versões mais recentes aqui, eu instalei só para vocês poderem ver também que eu posso utilizar o Elasticsearch ou eu posso utilizar o Loki. FluentD ou Vector, né? Fica a critério. São os recomendados aí pela Red Hat, tá? E o Kibana para a parte de dashboard. Eu instalei o operador do OpenShift Virtualization. Aí, como eu comentei, alguns operadores eles têm requisitos, né, de configuração extras quando você instala eles, que é o caso aqui do OpenShift Virtualization. Assim que eu instalo, eu tenho que criar aqui um cluster, né, hyperconverged, tá? Ele pede para mim criar isso, tem alguns parâmetros que eu posso definir se eu quiser, ou eu deixo o default, que foi o caso que eu fiz aqui, e ele faz a instalação para mim, tá? Então, alguns outros operadores que eu instalei aqui também, eu instalei o do OpenShift Virtualization, instalei o do Login, instalei o do Loki, instalei o do Elasticsearch, instalei o do Pipelines, o Tecton, e instalei o do Serverless aqui agora, tá? Outro que eu também instalei, mas eu não configurei, por falta de tempo, tá? Foi o do OpenShift Data Foundation, para fazer a parte de provisionar um back-end de storage, ok? Então, como eu não tive tempo, nesse caso aqui, para demonstração, eu vou utilizar a NFS mesmo, tá? Mas recomendo fortemente que vocês utilizem o ODF para essa parte de storage back-end, ok? Aqui na parte de workloads, eu tenho a visão dos, como o nome já diz, workloads que eu estou rodando no meu cluster. Se eu deixo selecionado aqui por todos os projetos, ele vai mostrar de tudo para mim, tá? Mas eu posso selecionar um projeto específico, ter uma visão específica. Então, por exemplo, se eu clico aqui no demo, que é o que eu criei aqui para essa apresentação, não tenho nada, porque eu ainda não criei nada nele. Se eu venho aqui em Knative Eventing, que é o do serverless, ainda também não criei nada. Assim como a parte de serving também. Mas se eu mostro aqui em todos os projetos, aí ele vai mostrar para mim quais são os pods que estão rodando aqui, como está o status desse pod, em que namespace que ele está rodando e quem é o owner dele, além de informação de quando que ele foi criado. Então, se eu for descendo aqui, vocês vão vendo inúmeros pods aqui. Esses, novamente, foram criados pela própria plataforma, tá? Pelo próprio cluster. Aí eu tenho o deployment. O deployment é um recurso que permite que você faça a criação do pod com alguns recursos adicionais, não só do pod. Por quê? Se você simplesmente vem aqui e cria um pod no seu ambiente, se você mata esse pod, já era, ele não volta, ele morreu. Tá? Então, um exemplo, por que você usaria um deployment nesse cenário? Com o deployment, você pode configurar o número mínimo de réplicas que você quer que estejam disponíveis da tua aplicação, daquele pod, num determinado momento. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu quero que minha aplicação ela tenha no mínimo 3 réplicas no ar. Então, se cai um pod, ele automaticamente volta esse pod, né? Reconstrói esse pod. Se cai esse outro, volta de novo. E assim vai. A não ser que eu, no deployment, mande ele baixar a quantidade de réplicas e depois eu volto essa quantidade ou suba essa quantidade. Tá? E isso aqui também pode ser escalável. Existem outros recursos do OpenShift também, como soluções, como é o caso do HPA, VPA e assim vai, que permite que você escale conforme demanda também. Tá? Ele vai subindo a quantidade de pods aí conforme for aumentando a quantidade de requisição daquela aplicação. Tá. Eu também posso trabalhar com deployment configs, embora agora nas versões mais recentes do OpenShift, isso aqui está depreciado, então a gente recomenda que você trabalhe com deployments, tá? Também com stateful sets, com secrets para você poder armazenar informações que você não quer que fiquem disponíveis em dado cru, né, no teu cluster. Você também pode trabalhar com soluções que vão criptografar esses dados, porque por default ele usa Base64, tá bom? E config maps, que é para você poder também extrair configurações da sua imagem de container. Ao invés de você. Porque senão sua imagem de container fica inchada, né?
vai ficar um monolito ali. Então, ao invés de você colocar todas as informações na tua imagem de container, a ideia é que você extraia o que for configuração que pode ser externa à imagem. Exemplo básico, você às vezes tem uma variável específica que você precisa definir para a tua aplicação. Você não precisa setar essa variável dentro da tua imagem. Você pode setar ela como um config map. E aí, quando via deployment você for fazer a implementação daquele teu pod, você pode especificar, referenciar o seu config map que tem esses dados nele. E aí ele referencia isso para preencher o valor da variável na hora da criação ou do build daquela imagem ou do deployment dela no cluster. Isso também você pode fazer via secret, tá? A diferença aí do secret para o config map é que o config map normalmente a gente usa para mapear alguma coisa que está externa, talvez um arquivo ou um valor que não precisa ser protegido, né? Do contrário, a gente utiliza secret para isso também, ok? Então, aqui na parte do workload, nesse primeiro ponto é isso. Eu também posso ter configuração de cron jobs. Alguns aqui foram criados por default pela plataforma do OpenShift Virtualization, ok? Eu posso criar os meus também. Jobs aqui também, eu posso trabalhar com esse conceito de job batch para as minhas aplicações. Daemon set, réplica set, né? E assim por diante. Eu vou dar só uma aceleradinha aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Eu tinha falado que ia mostrar aqui para vocês a parte de OpenShift Virtualization. Essa é a interface dele, pode até ver que eu não tirei nenhum Getting Started aqui, tá? No meu caso aqui, ele está mostrando que eu não tenho nenhum recurso, né, nenhuma máquina criada, mas como que eu faria se eu quisesse criar a minha máquina aqui? Eu venho em Virtual Machine, dou um Create, From Catalog, seleciono aqui, por exemplo, que eu quero criar uma máquina, deixa eu ver se tem aqui, ó, o Fedora, por exemplo, aí eu vou especificar aqui o nome da minha máquina virtual. Esse aqui é o nome que ele gera para mim por default. Eu posso fazer uma customização dessa máquina virtual, por exemplo, mudando aqui onde que ela, qual storage que ela vai utilizar, alguns parâmetros opcionais aqui, que no caso é do Cloud Init, quando eu quero customizar, por exemplo, o hostname da máquina, usuário, senha, entre outras coisas, tá? Eu vou fazer o seguinte, acho que eu consigo criar uma máquina aqui só para vocês verem bem rapidinho, por default mesmo, tá? Não vou fazer nenhuma modificação nela. O que acontece? Ele está criando aqui minha máquina agora, só que ele pega essa máquina, da onde que ele tira essa informação da minha máquina? Eu posso tirar de diversos... acho que ele não vai criar. É, não vai criar porque acho que não tem recurso para isso. Mas ele pega isso aqui dos PVs que ele cria quando eu faço a instalação do OpenShift Virtualization. Aí ele baixa já algumas imagens, já por default, no formato Kickout2, tá? No caso aí de máquina Linux, ok? E disponibiliza essas máquinas dentro de um PV, de um backend storage ali, no Persistent Volume. E aí eu consigo fazer o cloning daquela imagem para poder criar minha máquina a partir dela. Ou eu posso utilizar um registry externo, no caso do KubeVirt, que provisiona, que disponibiliza essas imagens também, ou eu posso utilizar um servidor externo que está disponibilizando para mim uma imagem ISO, que a partir dela eu posso fazer a instalação da minha máquina, e assim por diante, tá? Aqui no caso eu só mandei criar só para vocês verem como é que seria, mas como eu estou sem recurso para fazer isso aqui, ele não vai criar. Mas aqui, se ele criasse aqui bonitinho, vocês veriam a máquina rolando aqui, teria o console dela para vocês poderem acessar, tá? Os eventos aqui que eu mostrar o que está acontecendo, disco, onde você pode criar disco, deletar disco, mudar partição e assim vai, entre outras informações, tá bom? Então essa seria a carinha dele aqui. Assim como o catálogo, que essas imagens novamente ele traz por default, vocês podem incluir as imagens de vocês ou disponibilizar uma imagem externamente. Bem como os templates que ele utiliza para poder fazer a criação dessas máquinas, tá? Os templates também definem o flavor. Flavor é a quantidade de recursos que a máquina vai utilizar. E assim por diante. Tá bom? Então, descendo um pouquinho mais aqui, eu tenho a parte networking. Na parte networking, explicando bem brevemente, os três principais recursos aqui que você vai utilizar criando uma aplicação são services, routes e ingresses, né? O que é isso aqui? De forma resumida, imagine que a camada de SDN do OpenShift, ela funciona em três etapas, digamos assim, ou três fases, né? Três camadinhas, tá? A primeira camada é a camada que os containers podem conversar entre si. A segunda camadinha é a camada que os demais serviços do cluster conversam com o teu container. E a terceira camada é o que o teu mundo externo conversa com o teu container, com a tua aplicação lá no teu pod, tá? Cada uma dessas camadinhas aqui tem um segmento de rede diferente, tá bom? E cada uma delas está exposta a um determinado nível do teu cluster ou da tua rede. Quando você cria uma aplicação, se você quer expor ela para conversar com demais serviços do teu cluster, você cria aí um services para ela. Tá? Aí você expõe uma porta, por exemplo, aí lá no teu nó ela vai ganhar uma porta aleatória. Tá? É um conceito de container, igual vocês fazem com Docker, Podman, né? Que expõe aquela porta num container para fora, né? É basicamente esse conceito, tá? Mas quando você quer que a tua aplicação converse com o mundo externo, então você precisa expor esse serviço para o mundo externo. Aí entra o route.
Aí ele vai criar uma URL para aquele pod que tem um determinado IP que está conversando só na camada de SDN ali do teu cluster. Aí, fora do seu cluster, o que você precisaria? Você precisaria de um serviço que pudesse mapear essa URL, essa FQN da sua aplicação, para um balanceador externo, um F5 da vida, por exemplo, que jogaria isso para conversar com o mundo, com a internet, né? Falando assim, tá bom? E aí, outra coisa que você pode fazer aqui é controlar quem vai conversar com quem. Talvez, por exemplo, que pode conversar com o dentro do mesmo namespace, que pode conversar com outro pod em outro namespace, que tipo de terminação que é utilizado para controle de segurança, né, de comunicação entre a aplicação e alguma outra aplicação dentro do cluster ou fora dele, e assim por diante. Tudo isso você faz aqui na parte Network Policies também, que aqui no meu caso também não tenho nenhuma criada. Tá? Outra coisa que você também pode fazer é plugar, por assim dizer, uma perna do seu cluster ou mais com a tua rede externa, tá? Aí entra a parte de Network Attachment Definitions, onde você pode fazer com que o teu cluster, mas para isso, claro, você precisa ter um recurso configurado aqui embaixo em Custom Resource Definitions, especificando qual é a rede externa que vai comunicar aqui dentro, e aí você cria um Network Attachment Definition dentro do seu namespace que permite que o tráfego da sua aplicação ele saia por essa rede específica para comunicar com o mundo externo ou com uma rede local que você tenha. Tá? Especificamente trafegando por uma interface que está disponível em um dos nós, em um dos workers ali. Tá? Aqui na parte de storage, eu instalei o ODF, mas novamente eu não configurei por falta de tempo, mas aqui, se eu tivesse configurado, vocês veriam todas as informações relacionadas à parte de Object, File e Block Storage. Block Files são provisionados pelo Ceph e Object Storage pelo Nuba, no ODF, tá? Quando você utiliza o Nuba, ele é agnóstico ao que está embaixo dele. Quer dizer que você pode utilizar qualquer outra plataforma para ser o seu back-end de Object Storage. Pode ser um ambiente de nuvem, pode ser um ambiente on-premises, pode ser um storage, SAN que você provisione, whatever, tá? Para ele é indiferente isso aí. Bom, eu tenho os Persistent Volumes, que é o conceito aqui do Kubernetes, é o conceito do OpenShift para mapear um volume que está provisionado em algum lugar para dentro do cluster. Tá? E esse volume ele pode ser, como eu comentei, um NFS, um export de NFS, pode ser um volume SCSI, pode ser de um storage SAN, pode ser de um storage SDS, né, Software Defined Storage, e assim por diante. Tá? E os Persistent Volume Claims é como a aplicação faz a requisição daquele PV para ela poder utilizar e salvar os dados dela de maneira persistente. Tá bom? Os storage classes são o que vai permitir que vocês se comuniquem com o back-end storage que vocês tenham configurado por meio de um driver, tá? Aí só também fazendo uma referência que antigamente se utilizava a maior parte desses drivers como in-tree, ou seja, já embutido no código, e hoje também a gente está separando isso do código com o CSI, permitindo que os vendors desenvolvam os drivers para comunicar com a plataforma, tá? E aí cada vendor fica responsável pelo suporte do seu próprio driver. E aí você pode também criar snapshots. Os snapshots classes são que definem também esse back-end de storage que vai poder suportar o snapshot, e você pode fazer cloning também. Tá? Para que você faz isso? Principalmente quando você quer fazer backup. É algo que também muito cliente meu pergunta num primeiro momento, né? Quem não está acostumado com a plataforma, como é que eu faço o backup? Né? Não é igual a VM, não é igual a máquina bare metal, porque um conceito de um container, como eu já falei, é efêmero. Na verdade, o que você precisa garantir é que o dado que vai rodar no container esteja em algum lugar. E aí é onde você usa o conceito de snapshot. Por quê? Um exemplo. Com o ADP, que é a solução, um operador que está disponível aqui, que se integra com vários outros vendors, soluções de backup para PV, você utiliza esse carinha para poder fazer um snapshot de um determinado PV, onde está o dado do seu container, tá? E aí, a partir daquele snapshot, ele faz o backup do dado e joga para algum lugar que você vai configurar. Aí, esse snapshot você pode utilizar para restaurar o dado caso ocorra algum problema na tua aplicação. Tá? Além de poder fazer um cloning daquela aplicação para rodar também em um outro namespace, se você desejar, e assim por diante. Tá? Avançando um pouquinho aqui, eu vou pular a parte de build, mas seria onde você faz a configuração para construir imagens que vão rodar efetivamente nos seus pods. Tá? Você pode customizar essas imagens como você preferir. Além de você configurar os image strings aqui, eu não lembro se eu criei, acho que eu criei dois aqui, né? Um de MySQL e um de um WordPress que tá perdido aqui em algum lugar aqui. Ah, tá aqui, ó. O WordPress aqui, está no meu namespace de demo. O que eu fiz aqui na prática? Eu especifiquei um registry externo, no caso Docker IO, para ele poder baixar uma imagem de container que eu queria e disponibilizar ela internamente aqui para mim no registry do OpenShift. Tá? Então eu baixei um aqui do WordPress aqui de exemplo, só para mostrar, e uma do MySQL aqui, como vocês podem ver. Tá? Bom, na parte de pipelines aqui,
Antigamente a gente trabalhava com Jenkins, talvez alguns de vocês já estejam acostumados com ele. Mas aqui no caso, nas versões mais recentes, a gente tem trabalhado com o Tekton para construir pipelines. O conceito é basicamente o mesmo. Você vai trabalhar com CI/CD aqui. Então você pode construir todo o pipeline, todo o ciclo de vida de provisionamento da tua aplicação, entre outras etapas dela, utilizando esse serviço aqui, tá? Então tem a parte aqui de tasks e triggers, mas eu não tenho configurado aqui também para poder mostrar para vocês. Na parte de observabilidade, eu tenho aqui já instalado também a stack de monitoramento de métricas, tá? E eu consigo visualizar aqui o que eu quiser do meu cluster. Por exemplo, se eu vier aqui em dashboard, é mais fácil, eu posso selecionar aqui o Kube API Server, já estava selecionado por padrão, e verificar aqui como é que está a requisição de API nesse cara, como é que está a parte de TCD, né, de consumo de TCD dele. Aqui eu consigo ver como está o consumo por recurso, como que está também tráfego de rede, entre outras informações, disco, memória, tá? Tudo isso provisionado aqui pela plataforma de monitoramento, tá bom? Na parte de compute eu já mostrei, vou pular. A parte de users, eu tenho aqui apenas um usuário meu criado, mas se eu tivesse mais usuários, eu conseguiria adicionar esses usuários aqui. E eu posso importar também esses usuários de um Identity Provider externo. Como eu comentei, um LDAP, uma AD, né, Active Directory. Posso importar aqui para dentro grupos. E aí eu posso permissionar esses grupos utilizando o conceito de RBAC. E os Service Accounts. Os Service Accounts são contas de serviço que são utilizadas para prover alguma funcionalidade para a tua aplicação. Um exemplo básico. No caso do WordPress, que eu vou mostrar para vocês já aqui, ele precisa de uma permissão específica para rodar no cluster com usuário privilegiado. Então, ao invés de criar um usuário que faça isso, ou dar um root para ele ou coisa do tipo, eu crio um service account que tem um privilégio de NUID, que é um privilégio que vai permitir que ele rode com um ID diferente lá do que um usuário padrão da imagem do WordPress, e aí ele sobe como esse usuário privilegiado via service account. É um exemplo, tá? Bem como as role bindings que existem para o cluster, né? Tanto role binding a nível, como eu já tinha comentado, de cluster, como a nível de namespace. E por fim, aqui na parte de administração, eu tinha mostrado aqui já essa interface, onde eu vejo como é que está o status do cluster no sentido de atualização. Os namespaces estão disponíveis. As cotas, eu também posso configurar cota por namespace. E as cotas aqui são das mais variadas. Eu posso dizer, por exemplo, quanto de CPU, de memória, quantos recursos de PVs vão ser criados, quantos pods podem subir no namespace e assim por diante, tá? Eu posso definir um template de cota para toda vez que eu criar um namespace, esse namespace já ser criado com essa cota padrão, e aí eu posso customizar conforme a necessidade e assim vai, tá? Aqui também os limit ranges, que também, diferente de cota, o cota, ela vale para todo o seu namespace, né? Você define para todo o namespace. No limit, você limita a sua aplicação. Quanto que sua aplicação vai consumir de acordo com X recurso, processador, memória, principalmente. Bom? E os Custom Resource Definitions, ou CRDs aí, são os objetos, digamos assim, que o cluster do OpenShift utiliza para poder fazer o gerenciamento de todo o serviço que ele provisiona para você. Então, parte de métricas, de monitoria, de pipeline, de storage, de build, de map, de config map, de whatever, tudo que você pode imaginar, tá? Então, aqui os CRDs são os responsáveis por poder fazer isso. Bom, como o tempo está curto, eu vou fazer uma brevíssima demonstração aqui para vocês de como que vocês fariam para provisionar aqui uma aplicação. Então, eu já tenho aqui no meu SNO aqui, para facilitar, de uma outra apresentação que eu fiz, eu criei aqui um namespace aqui chamado Accelerators, que é uma comunidade que a gente tem no Red Hat, né, que chama Red Hat Accelerators, tá? E aí eu vou criar uma aplicação aqui para vocês verem como é que é fácil, né, criar isso no OpenShift. Eu tenho duas formas de fazer isso, tá? Ou eu posso utilizar aqui a interface de developer, que é essa interface aqui. E aí, nessa interface, quando eu venho. Isso é o que o desenvolvedor vê, tá? Aquela interface é a interface do administrador. Essa é a do desenvolvedor, tá? Então, aqui, por exemplo, eu quero criar uma aplicação. Vou criar aqui primeiro, depois eu crio no SNO. Pra vocês verem como é facinho. Eu vou. Temos, né? Então, tá fora do projeto. Eu vou selecionar uma aplicação que já está disponível no catálogo, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu tenho várias opções, né? Eu posso selecionar a partir de um container registry externo, eu posso selecionar de um Git, eu posso selecionar um sample, aí eu posso criar aqui tipo um podzinho HTTPD da vida que já está disponível aqui para mim, e assim vai. Então, por exemplo, eu quero criar a partir de um sample. Aí ele tem várias imagens aqui para mim. Eu quero um de HTTPD, por exemplo. Olha lá, ele já tem para mim aqui, ó, HTTPD Apache. Qual é o nome da minha aplicação? Eu ponho o nome aqui. Qual a versão do Apache que eu quero utilizar? Seleciono aqui. Aí ele já traz para mim de onde que ele vai puxar essa imagem. Eu dou um create. Aí essa é a imagem que o desenvolvedor vai ter da topologia da aplicação dele.
Aqui é um quadradinho, mostra o campo aqui do pod. O pod em si, eu consigo fazer a ligação desse pod aqui com outras aplicações, nesse caso aqui não tenho nenhuma, abrir a URL dele direto quando ele for criar, e se eu clico aqui no pod aqui, ele vai me mostrar do lado direito mais detalhes sobre a minha aplicação. Vocês viram que ele acabou de ficar azulzinho aqui, ó, mais escuro? É porque ele terminou de criar meu pod. Então, ó, meu pod já está rodando, ele já criou um build, fez o build da minha imagem, os services automático para mim também, ele expôs a porta 8080 e a 8443, e ele já criou uma rota para mim com uma URL. Se eu clico nessa URL aqui, ó, tá lá, tá rodando minha aplicação, certo? Esse é um exemplo bem básico, tá? Eu poderia também, como eu comentei, fazer um deployment a partir de um registro externo. Deixa eu ver se eu tenho aqui salvo. Vou pegar um aqui de exemplo para vocês que está na própria documentação aqui, só um minuto. Vou pegar um aqui que chama Park Maps. Né? Se vocês quiserem brincar depois, ele está disponível lá na doc, lá, oficial. Aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o endereço dele. Certo? Então, aqui eu vou manter o resto como default. Eu poderia aqui modificar para pegar de um Secure Registry. Aqui, se eu vou utilizar o Image Stream, né, que eu já tinha mostrado, que é o registro interno dele. Eu posso selecionar um ícone, né, para minha aplicação aqui. Tem várias opções. Tá? Definir um nome para ela e expor uma porta específica. Aqui eu seleciono se eu quero já deixar criado uma rota, eu posso criar depois. E aqui, entre outras opções que eu posso definir para a minha aplicação. Eu vou pular aqui, só para adiantar. Vou mostrar uma criação default. E aqui, diferentemente daquele lá do sample, né, eu estou criando usando um container registry externo. Né? Então, ele está criando aqui minha aplicação, ó, pode ver, ó, tá lá, já criou. Ele criou uma rota aqui para mim, se eu clico nela lá, aplicaçãozinha, chamada Map Visualizer. E já está funcionando. Agora, e se eu quero criar uma aplicação minha? Aqui eu estou utilizando tudo que a plataforma me proveu. Eu quero criar uma minha agora, eu mesmo. Aí eu vou voltar aqui no meu... Deixa eu fechar essas abinhas aqui. Vou voltar aqui no meu SNO, então, e vou criar uma aplicação aqui. Para isso, eu vou fazer vinheira de comando, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou no meu SNO. O OC que eu tinha falado para vocês. O Cget Project, ó, os projetos aqui do OpenShift que eu tenho na plataforma. Se eu dou um Cget Node, o meu nó aqui do meu SNO, ó a diferença que se eu vier aqui no outro. Ó, esse aqui é o do cluster, ó. O Cget Node. Ó a diferença. Aqui eu já tenho mais nós, né? E aqui ele mostra qual a versão do CoreOS está rodando e assim vai, né? Então, eu tenho aqui meu projeto, eu quero entrar num projeto específico, o projeto que eu tenho chama Accelerators, tá? Estou no meu projeto. Se eu dou um Cget Pod aqui, vocês vão ver que não tem nada. Se eu dou um Cget Deployment, não tem nada, e assim vai. Então, eu vou criar um recurso aqui via linha de comando. Como que eu faria isso? Bom, se eu der um ls aqui, vocês vão ver que eu já deixei pré-criado vários YAML files aqui, e esses YAML files contêm as definições do que eu quero para criar minha aplicação. Então, eu criei um YAML file que cria um PV para mim, por exemplo, para SCSI, aqui também, ó, para criar o PVC, e assim vai. Que cria secret. Aí eu criei uma secret específica que eu mapeio aquelas variáveis que eu falei para vocês, né? Em vez de expor essas variáveis aqui, acho que eu não estou mostrando, né? Estou falando aqui agora que eu percebi que eu acho que eu não estou mostrando essa janela para vocês. Só um minuto. Agora que eu me liguei nisso. Desculpa, hein, pessoal. Agora sim, eu estou mostrando. Faz 5 minutos aqui sem ver. De novo, ó, aqui é o que eu tinha mostrado, só para recapitular. Aqui onde eu tinha mostrado os nós, tá? Da diferença do cluster para o meu aqui, que é o SNO. Ó, tá bom? Então, para vocês verem que aqui eu só tenho um, aqui eu tenho 6, né? Eu tinha mostrado aqui a quantidade de projetos que eu tenho, ó. Ok? São os projetos por default e outros que eu criei também. Eu tinha mostrado aqui também que eu não tinha nada criado aqui, ó. Não tenho pod, não tenho deployment, não tenho nada. Aí eu tinha mostrado aqui os arquivos que eu já tinha criado, os YAML files, com as definições para criar minha aplicação. Tá? Então, essa aqui é para criar meu PV, para criar o PVC, para criar uma secret, e assim vai. Tá? Aí eu criei um scriptzinho para poder fazer o deployment para mim. Mas só para mostrar para vocês mais ou menos como é que seria um arquivo de deployment, por exemplo, esse aqui é o que vai fazer um deployment para mim de um MySQL. Aí eu estou especificando aqui qual é o projeto, quais são as labels,
quais são os valores aqui das variáveis de ambiente que eu quero utilizar para minha aplicação. Eu estou referenciando a secret, como eu falei para vocês, para não ficar expondo esse usuário e senha aqui. Qual a imagem do container que eu quero utilizar, qual a porta que vai ser exposta e assim vai. Depois que eu crio esse deployment, eu exponho também o serviço dele, né? Aí eu estou expondo aqui essas portas e ao final eu vou criar uma rota também para eles aqui, né? Olha lá. Aí eu vou expor a rota com essa determinada URL aqui. Então só vou criar aqui para vocês rapidinho, só para vocês verem, ó. Esse scriptzinho, ele faz o deployment, cria o serviço, cria a rota. E aí se eu volto agora lá na... Agora eu vou ter que fazer assim. Se eu volto lá na interface do OpenShift, vejam só. Já tenho lá minha aplicação rodando, certo? O MySQL, o WordPress. Ele já criou aqui para mim o network, ó, o service de cada um deles e já criou a rota. Quando eu clico aqui na rota, ó, olha lá, tá lá. É um WordPressinho comunicando com o MySQL ali, né? Só isso que eu fiz, tá? Então, isso é para mostrar para vocês como é que eu faria um deployment de uma aplicação aqui, tá? Uma aplicação minha, não uma aplicação fornecida pelo próprio OpenShift. E se eu deleto aqui, ó, como eu tinha comentado para vocês, se eu vim aqui no pod do WordPress, por exemplo, e mando esse pod ser deletado, ó, o que vai acontecer? Automaticamente, ó, ele recria para mim, ó. Minha aplicação não para. E se eu quero aumentar a quantidade de réplicas, como eu tinha falado, eu posso vir aqui no deployment do meu WordPress, por exemplo. Ele está dizendo que eu tenho um pod rodando. Eu posso vir aqui e escalar para 3, por exemplo. Ó. Ele está subindo para mim, já subiu. Se eu vier aqui agora, eu vou ter 3 pods de WordPress. Certo? E aí, quando eu acesso a rota lá, ele vai fazer o balanceamento para mim, em que pod vai estar respondendo para minha rota. Tá bom? Bom, essa aqui é uma demonstração básica, pessoal. Acredito que a gente não tem mais tempo, tá? Mas, futuramente, a gente pode fazer outras demonstrações, porque vocês viram aqui, eu ainda falei bem rápido, e não consegui ainda assim mostrar tudo que a plataforma tem. Mas a gente pode fazer depois outras etapas falando especificamente de cada serviço que o OpenShift tem e como que vocês podem utilizar esses serviços aí de maneira mais detalhada, tá bom? Então isso era tudo que eu tinha para mostrar hoje. E agora vamos ver se tem pergunta aqui do chat, que eu não estava conseguindo ver. Eu tô vendo aqui o pessoal falando agora, que tela congelada. Esse Zoom só me prega a peça. Ótimo, Alexson. Foi, pô, legal pra caramba, plataforma gigante. Alexson, você falou de vir uma próxima vez para apresentar. A gente tem um evento que é toda quinta-feira, durante o dia também, que se chama Quintas 15. Só não acontece no último final de semana, na última semana do mês, porque a gente tem o DevOps Experience. E nesse evento, quem faz o tempo é você. Hum, Então, se você vai levar ali 30, 40, 50 minutos ou 2 horas, ali tem uma flexibilidade maior. Aí eu acho que seria legal, aí a galera pode até mandar um salve aqui no chat, você manda um eu topo aí, vai, beleza, manda um eu topo aí, porque daí a gente, o Alexson, ele pode avaliar se ele consegue vir aí numa quinta, levar mais tempo, porque a gente sabe que o tempo de vocês aí que trabalha com arquitetura, com pré-vendas de soluções enterprise é escasso, a gente sabe disso. Então, a gente combina aí mais para frente ou quando você puder, beleza? beleza. Para mim, tá topado aí. E a galera realmente quer assistir, porque pô, o OpenShift a gente já conversou sobre isso, É, é pouquíssimo falado aqui no evento. Você está trazendo algo aqui para a gente que é de novidade, né? extrema importância e novidade. É isso aí. É porque, que nem eu falei, pessoal, é um mundo, assim, vocês viram que, cara, é muita coisa. Isso porque eu nem abordei aqui, acho que nem metade do que tem de OpenShift para falar, né? Por isso que eu também nem quis fazer a apresentação, porque eu sabia que ia ser corrido. Mas assim, se a gente puder fazer nesse modelo, é até legal, porque aí vocês me trazem casos, por exemplo, casos de uso, talvez, que vocês tenham, ou talvez alguma feature ou solução específica do OpenShift que vocês querem ouvir mais detalhe, e a gente pode falar só sobre isso. Só pra vocês terem uma ideia, dentro da Red Hat, né, nós temos assim treinamentos internos que são treinamentos de uma semana, né, 40 horas,
para cada um desses produtos do OpenShift. Tipo, treinamento só de Service Mesh, treinamento só de ACM, só de ACS, só de deployment, só para vocês entenderem como é coisa. Gigante, gigante. Legal, muito bom. Bom, já está feito o convite, a gente pode conversar aqui depois no grupo, lá no particular, para alinhar isso daí, como é que vai acontecer. Perfeito. Enquanto eu compartilho agora a minha tela e o pessoal vai entrando no Kahoot, Alexson, temos algumas perguntas aqui no Q&A, daí eu vou Deixa eu deixar abrir aqui. livre para você escolher algumas você já deve ter respondido na live e outras você pode escolher responder. Então, vou deixar Perfeito. você no Q&A aí e vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver o Q&A aqui. Onde que eu consigo ver o Q&A? Você deve estar vendo agora embaixo do menu, no Zoom mesmo, deve ter escrito Ah, achei. chat. Perfeito. Fechou? Ótimo. Boa. Beleza. Vamos lá, pessoal. Vou tentar responder aqui todos que eu conseguir. Seria possível disponibilizar o PPT da apresentação? Muito conteúdo. Bom, dessa vez aí, como eu tinha comentado, eu preferi não usar um PPT para a gente ganhar tempo, né? Porque se eu fosse usar o PPT aí, eu não ia conseguir falar nem metade do que eu falei. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou disponibilizar aqui para vocês a doc oficial do OpenShift, na última versão, porque ele já tem... Na doc aí vocês vão achar praticamente tudo que eu falei e um pouco mais, tá? E depois, o que eu posso fazer para vocês não ficarem na mão nesse sentido, eu posso disponibilizar alguns documentos públicos, algumas apresentações públicas do OpenShift, tá? Para vocês relembrarem esses conceitos que eu comentei aqui, tá? Então tá aí no chat aí o link da documentação, beleza? Alex, qual seria a sequência para começar a tirar certificações da Red Hat do OpenShift? Boa pergunta. Nós temos agora só não, eu posso estar falando uma besteira aqui agora, tá? Mas se eu não me engano, nós temos acho que 8 treinamentos diferentes de OpenShift, tá? Pode ser mais, eu acho que eu estou chutando para baixo, tá? Mas nós temos treinamentos aí para developer, tem treinamento foundation, tem o treinamento de administrador, tem treinamento de segurança, tem um monte, tá? Então o que eu recomendo vocês fazerem? Tem um treinamento mais básico, tá? Que é o 108, se eu não me engano, e tem o 208. Eles são a base para poder fazer a administração de container e a administração da plataforma de OpenShift, tá? Eu recomendaria vocês começarem com eles. E aí, depois disso, os outros são modulares. Como assim modulares? Aí são específicos para coisas do OpenShift como segurança, para desenvolvimento de aplicação, para cluster, cluster multi-region com ACM e assim vai, tá? Então vai da tua demanda, vai da tua necessidade. Mas esses dois que eu falei, o 108 e o 208, acho que são os primários aí para quem está começando, tá? Posso usar o OpenShift para gerenciar meu cluster Kubernetes ou preciso usar o flavor da Red Hat? Na verdade, como eu comentei, o OpenShift ele já é um Kubernetes, né? Ele é um Kubernetes, só que é um Kubernetes com esteroide, que nem eu brinco, né? Um Kubernetes mais parrudo, né? Então, assim, se a tua dúvida é, eu instalei um Kubernetes puro, eu posso instalar o OpenShift em cima dele ou fazer o OpenShift gerenciar ele? Não, não é a ideia. A ideia é você utilizar o OpenShift como sua plataforma de Kubernetes, tá? O que você pode fazer se você quiser utilizar uma versão mais simples, que eu comentei, tem o OpenShift Kubernetes Engine, tem o Microshift, tem o próprio SNO, que eu mostrei aqui na apresentação, que são versões mais básicas, né, do OpenShift. Bom, o que se assemelha mais próximo aí do Kubernetes puro é o OpenShift Kubernetes Engine. Na documentação que eu passei tem mais detalhes sobre ele, tá? O OpenShift parece guloso em termos de recursos, 6 máquinas. Qual o custo mínimo de uma infra de produção com OpenShift, mais ou menos? Bom, eu mostrei ali para vocês o mínimo, né? Se você quiser o mínimo do mínimo do mínimo, você estará em um Microshift, tá? Se eu não me engano, eu tenho aqui na minha máquina, mas eu não lembro se eu instalei com recurso mínimo. Mas com 4 GB de memória RAM, 2 CPU, você já consegue instalar um Microshift. Microshift, tá? Para um SNO como o meu aqui, 24 GB de memória RAM e mais ou menos uns 15 cores, 16 cores você consegue rodar. Se você for rodar um cluster, aí recurso vai depender da quantidade de workload que você vai rodar em cima dele, tá bom? Na documentação também tem algumas recomendações, né? De quantidade, tamanho de máquina de acordo com o tipo de plataforma que você está utilizando, né? Porque isso também varia de acordo com a plataforma, tá? Cara, é uma pergunta meio maluca, mas existe alguma versão do OpenShift Free para brincar e aprender, nem que seja OVA para VirtualBox? Tá aí, eu esqueci de falar isso na apresentação. Tem sim, é o OKD.
Deixa eu passar para vocês aqui. Esse aqui, ó. Tô mandando aqui agora no chat, ó. O OKD é a versão upstream do OpenShift. Tá? Aí vocês conseguem instalar e brincar com ele free, livre de subscrição, tá bom? Outra pergunta, qual a relação do Argo CD com o OpenShift para a questão de deployments e pods? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, o Argo CD é a solução de GitOps, né, que a gente tem para o OpenShift, né? Quando você instala o GitOps, é o que eu tinha mostrado lá, é o Argo CD na prática que você está instalando, né? Então, se você já está acostumado com o Argo CD, é a mesma coisa, só que a diferença é que ele está disponibilizado via Operator dentro da plataforma do OpenShift, tá bom? Vamos lá, outra pergunta. Qual o método de cobrança do OpenShift no caso dos clusters? Depende também. Depende de qual modelo que você está utilizando. Se é o Dedicated, se é um online, se é o Aro, se é o Rosa, se é um modelo Bare Metal e assim por diante, tá? Então, cada um tem um modelo de cobrança diferenciado. Mas, normalmente, naquela janela que eu mostrei para vocês lá do console, vocês vão adquirir uma subscrição, tá? Do OpenShift, que tem um valor específico, aí não cabe a mim aqui falar valores agora, mas você adquire uma subscrição do OpenShift, e aí naquela janelinha de console.com tem uma janela do Telemetry, que faz o cálculo de consumo de recurso de máquina do OpenShift. E com base nisso, ele faz o cálculo de custo também do seu cluster. Tá? Mais detalhes disso também tem na documentação que eu passei. É que aí eu não posso só falar detalhes aqui de valores, né? Tá bom? Tem como atualizar as versões sem derrubar os nodes? Sim. Aí entra aquele método que eu tinha mostrado, o Partial Cluster Update, né? Você faz o full, você está pondo na mão dele de fazer toda a atualização e o reboot dos nós para você. Mas quando você usa o Partial Update, você fica responsável por fazer esse reboot dos nós. Aí você pode fazer isso numa janela programada. Tá bom? Acho que Fechou. foi Vamos em tudo, né? frente? Bora. Bora. A pergunta que eu sempre faço. Pegou pesado? Não, esse tá mais fácil que o outro ainda. Sério? Opa. Mas vou dar uma Ótimo. dica pra galera. A maior parte dessas respostas aí do Kahoot aí eu dei no início da minha apresentação, quando eu tava só falando ainda. Ótimo. Beleza. Então vamos em frente. Vamos em frente. O link está aí. Já deu tempo de todo mundo entrar. Os 3 finalistas recebem premiação, né? Essa foi uma dúvida que me perguntaram aqui no privado, se o segundo e o terceiro colocado também recebia. Recebe sim. E é isso daí. Vamos em frente, então. Primeira pergunta. OpenShift Container Platform. O que é o Red Hat OpenShift? E aí? Vamos ver. Tá fácil, hein? Só que eu acho que repetiu ali a pergunta, ó. A resposta, quer dizer. É verdade. É. Verdade. Tá errado isso aí. Mas é quase isso. A resposta é quase essa. Pô, mas aí eu vou ter que. Peraí. É a mesma resposta. O pessoal que respondeu no laranja vai ficar chateado porque eles acertaram a resposta. É, que na verdade a resposta não tá nem aí. A resposta aí seria. Não sei se dá pra Peraí, mudar ou não não. fala, Dá? peraí, não fala Então tá não. bom. Fala. Então tá bom. Aline, Vou esperar. ajuda a gente aqui, ó. Vou descompartilhar minha tela. Aline, corrige aí. Me ajuda. Não fiquem chateados. Então, Deixa eu descompartilhar. Peraí. não vou Pronto. falar não. Já vou cancelar esse game. Quase vazou a resposta, né? Peraí, vamos lá. Encerrar. Pronto. Encerrado. Já encerrei. Sair. Pronto. Ó, Aline, quando você me der um toque aqui no chat, eu inicio novamente. Só me avisa se você está me ouvindo. Eu só estou sozinho. Eu acho que não. Tomara que ela esteja aí. Tomara que você ouviu. Saiu, Gustavo. Eu encerrei o game. A gente vai começar porque a gente vai corrigir uma resposta aqui que está divergente. Tá arrumando. Beleza. Valeu, Aline. Show, show. Muito bom.
Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui com vocês no Resources o LinkedIn do Alexson. Espera aí, já está salvo aqui. Deixa eu pegar Pode mandar. Se quiser me aqui. adicionar lá, eu aceito Pronto. sem problemas. Aí, ó, tem um botãozinho chamado Recursos do lado da mãozinha, assim. Então, a mãozinha ali tem lá um botãozinho Resources. Aí é só vocês. A tela do Alexon, para mim, é um pouco diferente, né, Alexon? Para você aparece mais comandos aí, mas quem está assistindo é do lado da mãozinha ali de Reactions. Então, Uhum. tá aí o LinkedIn do Alexon, vocês podem entrar lá. LinkedIn do Alexon tá aí. Cadê? Eu não posso perder a tela da Aline aqui. Cadê? Por via das dúvidas, ela vai revisar todas as perguntas. Esse Zoom tem uns negócios, né? Quando você minimiza ele, a janela vai lá pra... Some, né? Ele É, desaparece, fica um pequenininho aí, ó. exatamente. Aí quem usa duas janelas igual eu aqui, você fica perdido, porque aí você não sabe pra onde foi parar. Ó, ela falou que tá revisado, então deixa eu. Ótimo. Vamos lá? Revisado. É isso aí, Aline, na velocidade da luz, muito bom. Aqui fez o deploy, faz o rollback, corrige e vai de novo. DevOps, né? Sensacional, muito bom. Valeu, Aline, obrigado. Agora eu vou compartilhar minha tela de novo, vou dar 2 minutinhos aí para vocês cadastrarem. Deixa eu pegar o link aqui. Pronto. Ainda bem que rolou na primeira, hein? Rolou na primeira. Mas, vocês já estão vendo minha tela? Já, né? Então, Uhum. beleza. Aí, galera, agora dá tempo de vocês entrarem. Tá tudo certo. A gente tem uma regrinha aqui que é a seguinte: às vezes, fazia muito tempo que isso não acontecia, né? Depois que a Aline tomou as rédeas desse negócio aí, ficou chuchu beleza, o Kahoot. Mas, se isso acontecer numa pergunta no meio do Kahoot, da segunda para frente, que a primeira ainda dá para parar e recomeçar, mas se acontecer da segunda para frente, tem alguns critérios aí. Se a pergunta não influenciar no pódio, a gente consegue anular ela e recalcular. Só se isso acontecer na última pergunta. Então, se acontecer na última pergunta e tiver errada na última, a gente consegue anular essa pergunta e pegar o pódio a partir da quarta. Beleza? Mas se acontecer no meio, não tem jeito. A gente vai ter que cancelar o Kahoot. Fechou? O Felipe aí, ó. Felipe, da segunda para frente, todos ganham um brinde. Aí eu não consigo garantir, Felipe. A não ser que alguém me empreste um cartão Black, aí a gente dá um jeito. Vamos lá, ó. Deu tempo? Tem até mais pessoas do que tinha no primeiro. Fechou. Então vamos em frente. Kahoot valendo. Primeira pergunta. Agora ficou fácil, né? Aí, ó, uma solução de containers baseada na plataforma do Kubernetes. Aí, a maioria acertou, então. Muito bom, muito bom. Aí, Vamos ver como é prestar que ficamos atenção. aqui? Beleza. Beleza, vamos lá. Segunda pergunta, ainda não dá para falar muita coisa.
Múltipla escolha, hein, galera? Hum, Quais são os dois problemas que a containerização se propõe a resolver? Escolha duas opções aí, ó. um eu falei no comecinho e outro eu falei no meio da apresentação aí. Isolamento de processo que mitiga interrupções por alteração no host. Portabilidade de aplicações entre ambientes diferentes. A maioria acertou também. Show, muito bom. A maioria. Ótimo. Aí. Como é que tá o pódio? Olha, o Polite ali, Sable, ele manteve-se na primeira, rodou tudo do segundo para baixo. Vamos ver a terceira pergunta que costuma passar todo mundo para trás. Vamos lá. Terceira pergunta. Uhum. Aí, ó, qual plataforma de nuvem pública não tem uma oferta do Red Hat OpenShift? Isso aí também tá facinho. Heroku, muito bem. Uhum. Galera passou, hein? Vamos lá. Como é que Aí. ficamos? Aí, ó, deu uma girada do segundo para o fim de novo, outra rodada. O nosso amigo ali tá quase num empate técnico ali, né? Mas não tem jeito. O Shining ali tá, meu, tá muito perto de chegar. Tá muito perto de chegar. Quarta pergunta. Essa pegadinha. É. Isso aí foi eu usei no finalzinho, né? Que eu falei que tava mostrando, não tava, depois eu mostrei. Qual o nome do utilitário de linha de comando do OpenShift? OC. Muito bom. Aí, ó, a maioria acertou. Fantástico. Como é que ficamos? Meu Deus, tá girando tudo do segundo para baixo. Tudo. Tá tudo. Só o primeiro ali tá mantendo firme e forte, hein? Agora é a hora da verdade. Vamos lá. Agora, hein? É a hora da verdade. Qual é o container engine utilizado por default pelo OpenShift? Aí, ó. Uma pegadinha aí. Tudo bem, pegadinha, é. Houveram mudanças uns tempos atrás aí Isso, né, do Container Engine e tudo mais. Foi até isso, uma polêmica, o pessoal falou, não vai funcionar mais Docker em lugar nenhum, né? Não era nada disso. isso aí. Muito bom aí, ó. Galera foi pega desprevenida, hein? Como é que ficamos? Terceiro lugar, galera. Balanced Sable, Mystery Mouse, girou, hein? Girou. E o primeiro? Meu, virou tudo! Ô, Como louco! assim? Ô, louco! Ah, ele ficou em quinto lugar. Foi o tempo, meu, o tempo. Tempo de Cara, resposta. Parabéns, galera. Os três finalistas aí, parabéns para vocês. Foi muito bom, muito bom, muito legal. Pô, Alexson, o convite está aberto aí para você vir mais vezes. As suas apresentações sempre são muito didáticas, você é um cara muito pausado ali, você consegue transmitir segurança no que você fala, a gente consegue prestar atenção, até com mais facilidade, muito legal. bom, obrigado. Obrigado pelas palavras aí. Espero que a galera da comunidade também tenha gostado aí. Me desculpem também se dessa vez foi um pouco mais acelerado, mas eu tentei encaixar ali os principais features, né, da plataforma nessa uma horinha aí, né? Boa, muito bom, foi muito bom, muito bom. Galera, aqui em Resources já está o link para o próximo evento do DevOps Experience, dia 27 de julho. 27 de julho, vocês já podem se inscrever, garantir aí
a presença de vocês no próximo evento. Novamente, Alexson, muito obrigado. Quero agradecer também a todos os outros palestrantes que estiveram aqui com a gente o dia todo, ao DJ Xelão, a Aline, Pamela, enfim, não vou citar mais nomes, senão vou esquecer alguém aqui. A Aline de novo, porque pô, foi o rollback e o deploy mais rápido que eu já vi acontecer aqui ao vivo. Parece até que estava usando OpenShift ali, pô. Talvez, hein? Acho, depois eu vou apertar. Muito bom. Xelão já está na sala. Fiquem aqui conosco até às 18 horas. O Xelão vai estar tocando uma música para vocês aí. Beleza? Galera, até o mês que vem. Estamos juntos. Um abraço. Tchau.